Pois é, depois de 8 anos e 4 meses de ausência, Nicolás Maduro volta ao Brasil. O Nicolás Maduro, minha gente, a gente vai lembrar aqui, veja, não é uma questão de esquerda ou de direita. Nesse momento, ninguém está demonizando nem a esquerda e nem a direita. Nós estamos demonizando bandido, assassino, acusado de graves violações de direitos humanos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e também de narcoterrorismo pelos Estados Unidos. Maduro aterrissou ontem em Brasília para uma reunião dos chefes de Estado e de governo de 11 países latino-americanos a ser realizada hoje. O venezuelano estava acompanhado da primeira-dama da Venezuela, Cília Flores, quando subiu a rampa do Palácio do Planalto para uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E teve integrantes do Exército Brasileiro que, no momento que o Maduro estava chegando, bateram continência para ele. Teve isso também. Maduro não vinha ao Brasil desde janeiro de 2015, quando esteve na posse da ex-presidente Dilma Rousseff. Ao assumir o governo em 2019, Bolsonaro rompeu relações com o governo de Nicolás Maduro, que comanda de fato o país desde 2013, e passou a reconhecer o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, embora este nunca tenha exercido o poder no país. Em 2017, ainda no governo de Michel Temer, o então encarregado de negócios da Venezuela no Brasil, Gerardo Antônio Delgado Maldonado, foi considerado persona não grata no Brasil. A medida foi uma resposta à decisão de Caracas de fazer o mesmo com o embaixador brasileiro na Venezuela, o diplomata Rui Pereira. Então vejam que o Michel Temer já começou a endurecer com a Venezuela, né? Começou ali com o Michel Temer essa situação de repúdio à Venezuela, não ao povo venezuelano, que é um povo sofredor, mas ao governo da Venezuela, aos absurdos provocados sob a batuta do Maduro. Em setembro de 2020, já sob Bolsonaro, o corpo diplomático venezuelano no Brasil também deixou de ser reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores. Os profissionais não foram expulsos de Brasília, mas não tinham mais o status de representantes diplomáticos para o governo brasileiro. Sob o governo de Bolsonaro, o Estado brasileiro passou a relacionar-se com representantes indicados por Guaidó. Na reunião desta segunda-feira, Lula e Maduro trataram da normalização das relações entre o governo brasileiro e o regime de Caracas. Segundo Lula, abre aspas, é um prazer receber Maduro novamente em Brasília. Uma das falas do Lula ontem, abre aspas, é difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que manifestassem ou sem que mantivessem diálogos com a autoridade de um país amazônico e vizinho, com quem compartilhamos uma extensa fronteira de 2.200 quilômetros, disse Lula. O presidente brasileiro disse ainda que as acusações de autoritarismo contra a Venezuela são apenas narrativas. Abre aspas. Você sabe, a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. E eu acho que por tudo que nós conversamos, Maduro, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor que a narrativa que eles têm contado contra você. Disse Lula em entrevista no Palácio do Planalto ao lado de Maduro. Olha, essa fala do presidente brasileiro é lamentável por vários aspectos. Primeiro, porque ele chama todos nós, seres pensantes, de burro, né? Ele acha que é todo mundo burro. Só ele, Lula, que é inteligente. O resto é todo mundo burro. Dizer que essas informações que o mundo inteiro tem e as cenas que o mundo inteiro assiste de que a Venezuela é um país onde a democracia não está imperando, onde impera o autoritarismo, onde impera a violência proporcionada pelo governo. Quando o presidente brasileiro diz que isso são apenas narrativas,
e que cabe agora à Venezuela, cabe ao Maduro provar para as pessoas, provar não, ele usa outro termo aqui. A sua narrativa vai ser infinitamente melhor que a narrativa que eles têm contado. Meus amigos e minhas amigas, narrativa é narrativa. Narrativa não é verdade. Narrativa é apenas uma narrativa. Eu vou fazer aqui uma narrativa sobre um acidente de ontem, mas eu, na verdade, vou fazer a minha narrativa. O Lula, ele quer que o Maduro dê a sua narrativa para poder combater a narrativa que o mundo inteiro está fazendo. Só que a narrativa que o mundo está fazendo não é narrativa. É um comentário mediante as coisas evidenciadas por imagens indiscutíveis que estão acontecendo lá em território venezuelano. Então, quando você mostra uma violência contra o povo venezuelano, quando você mostra, por exemplo, aquela cena do tanque passando em cima das pessoas, do povo, protestando lá na Venezuela, e os caras passam o tanque em cima do povo, quando você mostra aquela imagem, aquilo não é narrativa, aquilo é um fato real, aquilo é um fato verdadeiro, aquilo não é fake news. A narrativa pode ser uma fake news, a narrativa sim. E o que o presidente brasileiro quer é que o Maduro faça uma narrativa com relação à sua fala, tem que ser uma narrativa para contrapor o que o mundo inteiro está dizendo sobre a Venezuela. O que eu queria saber também é o seguinte: será que o Maduro, nessa sua passagem pelo Brasil, ele vai visitar os milhares de venezuelanos que fugiram esfomeados, muitas mulheres estupradas, vieram correndo para o Brasil sem trazerem nem seus pertences, crianças que ficam em semáforos do país inteiro, inclusive aqui em Piracicaba, com cartazes, chefe de família com cartaz na mão: sou da Venezuela, estou passando fome, por favor me ajude. Tem muito disso aqui em Piracicaba. Será que o Maduro vai conversar com esses venezuelanos que estão passando fome aqui no Brasil? Esses venezuelanos que fugiram da sua carnificina lá em território venezuelano? É um absurdo o governo brasileiro receber um homem como esse. E mais uma vez está provada a ineficiência, a falta de empatia, o total descompromisso, a total falta de sensibilidade de Lula com o que é correto, com o que é certo, com o que é ético, com o que é normal. E eu aqui não estou falando de ser de esquerda ou de ser de direita. Não estou demonizando aqui quem é de esquerda e não estou demonizando quem é de direita. O assunto aqui é outro. Nós estamos falando de assassino. Nós estamos falando de um verdadeiro genocida que veio ao Brasil ontem e que foi recebido com honras de Estado e que ainda teve pessoas ligadas ao Exército Brasileiro batendo continência para esse marginal. Isso é um absurdo que ocorreu ontem, é um absurdo que nós vamos ter que aguentar hoje. O Brasil está entregue ao caos profundo. É inadmissível receber com honras de Estado Nicolás Maduro. E não é problema do Bolsonaro isso. Lá atrás o Michel Temer já tinha barrado as relações com a Venezuela. É um absurdo. Se esse sujeito pisar no solo norte-americano, ele vai ser preso por narcotráfico. Narcotráfico. E é um narcotraficante que foi recebido pelo governo brasileiro. É inacreditável isso. Não é algo que se possa aguentar. Não é. 7h53, nós já voltamos.